Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Eu declaro paz e prosperidade em nome de Jesus. Bate na mão do seu irmão e diga: é hoje, meu irmão. Amém. Você pode se assentar. Quem está feliz? Amém. Nós estamos em uma série de mensagens que eu tenho falado nos cultos de ceia. Esse é o 4º mês que nós vamos falar sobre esse mesmo assunto, que é: o céu é uma realidade. E hoje então nós encerramos esse ciclo de 4 mensagens. Amém. E para o céu é melhor que ouvir falar dele. E durante 3 meses, esse é o 4º, que nós realmente tivemos a revelação de Deus nesse assunto. E eu tenho certeza que quem teve o privilégio de estar nessas 3 mensagens e hoje, a tua vida já está bem diferente em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Hebreus 2, 15. E livrasse todos. Livrasse quantos? E livrasse todos. Que pelo medo da morte, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a... É inevitável, é impossível falar da realidade do céu e não falar da maior certeza que todos nós que estamos aqui hoje temos. A maior certeza e única certeza que eu tenho e que você tem é que um dia nós vamos morrer. Diga: eu vou morrer. Tem gente que deu até um arrepio agora, né? Diga: eu vou morrer. Sim, você não vai ficar para semente não, irmão. Ninguém fica. Todos nós, em algum momento, nós vamos morrer. A morte é a única certeza que todos nós que estamos aqui um dia vai chegar. Você não tem certeza de mais nada. Você não tem nem certeza se vai viver mais 5 minutos. Nós não temos certeza que vamos sair vivos daqui. Vamos sair em nome de Jesus. Mas não temos essa certeza. Nada nos dá essa garantia. Nós queremos algumas coisas, mas nem tudo que queremos temos a garantia de que vamos viver. Quantos estão me entendendo? Nós não temos certeza como será o final da nossa vida. Como será a nossa partida? Será que nós vamos estar com a família? Será que eu não vou mais ter família? Será que eu vou ser o último da família a morrer? Será que eu serei o primeiro? São perguntas. Nós não sabemos se vamos realmente viver 60 anos a mais, se vamos viver 5 anos a mais ou 5 minutos. Você não tem certeza de nada. Eu não sei se o final da minha vida terá estabilidade financeira. Eu não sei se eu não vou ter estabilidade. Eu não sei se eu vou ser rico. Eu não sei se eu vou ser pobre. Eu não sei de nada disso. A única certeza absoluta que eu e você temos é que estamos vivos e que um dia nós vamos. Vamos, igreja, um dia nós vamos. E o medo da morte é um dos maiores medos da humanidade. A morte é um dos maiores medos da humanidade. Só uma coisa que as pessoas têm mais medo do que a morte: é falar em público. Falar em público é o maior medo da humanidade. E em segundo lugar, muito próximo a isso, está a morte. Preste atenção: pessoas bem-sucedidas ou não, pessoas fortes ou não, pessoas seguras ou não, a maioria das pessoas tem medo da morte. E se eu perguntar aqui, para levantar a mão, quem tem medo da morte, muitas pessoas, se não quase 80% a 90% das pessoas vão levantar a mão. Mas as escrituras, elas nos dão uma solução para isso. E o texto que nós lemos em Hebreus capítulo 2, versículo 15 diz: e livrasse todos que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pessoas que tinham medo da morte seriam escravizados durante toda a vida com esse medo, até que o dia da morte fosse chegar. Mas Jesus Cristo veio para livrar essas pessoas do medo da morte e impedir que vivamos nessa terra de escravidão.
Porque Jesus Cristo venceu a morte na cruz do Calvário para nos dar vida eterna e não morte. Diga glória a Deus. E eu quero compartilhar com você por que as pessoas têm medo da morte. E declaro também em nome de Jesus que você vai sair desse culto com a certeza da vida eterna. E a morte não vai mais te assombrar em nome de Jesus. Primeiro, aonde começou a morte? Tem um ponto de início, tem um ponto de partida, tem um start. Aonde foi que a morte aconteceu primeiro? No momento da separação do homem com Deus. No momento em que o homem se desvinculou, separou, se distanciou de Deus, ali estabelece-se a morte. A Bíblia diz em Gênesis, você pode acompanhar depois, o primeiro livro da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Nós somos cristãos e cremos nesse Deus criacional, que criou tudo através da sua palavra. Até o 6º dia da criação, no primeiro período, quando ainda cria os animais terrestres. Já no segundo período, a Bíblia diz que junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa sua essência, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus não libera uma palavra dizendo, o homem seja feito. Não. Ele desce dos céus e com as suas poderosas mãos, Ele forma um boneco de barro literalmente, sopra no hebraico o ruá, o fôlego de vida, que nós vamos devolver a Ele um dia, que é para nós vivermos essa vida momentânea, curta, objetiva, e vai chegar um dia que esse espírito que Ele soprou em nós, vai voltar para Deus, a nossa alma ou vai para o lugar de tormento, ou vai para o paraíso, e o nosso corpo vai para o sepulcro, para esperar a ressurreição dos corpos na volta de Jesus. Nós já aprendemos isso aqui. Eu fui insistente em falar muitas vezes sobre esse assunto. Então Deus forma ali o homem. E Deus cria o homem para quê? Para viver em comunhão com Deus. A verdade é que a criação do homem tem um propósito. Qual é? Para que o homem viva no centro da vontade de Deus. Para que o homem tenha comunhão e relacionamento com Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou na vida do homem. E a Bíblia diz que o pecado, a iniquidade, fez separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus não pode conviver com o pecado. Então, se tiver pecado, Deus não convive com o pecado. Quando Ele cria o homem peca, você conhece a história. A partir de então, Adão, o primeiro homem, ele abre a legalidade para que o pecado seja estabelecido na humanidade. E a partir de agora, Deus não tem mais relacionamento com o homem. E é tão bonito que Deus ainda no último dia, quando se encontra com Adão, Adão já em pecado, Adão escondido atrás das folhagens dos arbustos, e até parece que alguém consegue se esconder de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o pai chega e pergunta, Adão, onde você está? E ele, a primeiro momento, ele fica calado. No segundo momento, ele diz, Deus pergunta a ele, por que você está escondido? E ele disse, porque eu estou nu. Quem falou para ele que ele estava nu? Até então ele estava nu todos os dias com o Senhor. E quem falou para ele? É porque quando ele pecou, acabou a ingenuidade, acabou a inocência de uma criança, acabou todos esses fatores e ele passou a ver pecado, começou a ver as coisas de uma forma diferente. E quando Deus pergunta, onde você está, Adão? É interessante porque Deus sabe de todas as coisas. Você acha que Deus não sabia onde estava Adão? Quem é pai aqui sabe quando brinca de esconder com seus filhos, e o seu filho atrás de uma cortina com os pezinhos de fora, e você pergunta, filho, aonde você está? Até parece que a gente não sabe. E Deus fez a mesma coisa com Adão naquele momento. E a partir daquele momento, Deus deu a ele algumas regras, expulsou eles do jardim do Éden, colocou anjos com espadas flamejantes e disse, aqui você nunca mais vai entrar. E a partir de agora, Adão ainda vai viver 900 anos mais ou menos e nunca mais vai ter um encontro com o Senhor na viração do dia. O pecado entrou, afastou o homem de Deus. Aí Paulo depois na carta aos Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte.
Deus criou o homem para ser eterno, mas o homem pecou, e por causa do pecado veio aquilo que é o maior medo da humanidade hoje, a morte. Não existia. A partir de agora, então, existe a morte. A morte física, a morte espiritual não fazia parte do plano inicial de Deus. Ele quebrou quando o pecado entrou. Você não foi criado, nós os homens não fomos criados por Deus para morrer. Nós somos criados para a eternidade. Mas o pecado, quando ele entra, ele gera a morte física. Ele gera a morte espiritual. E cria um distanciamento entre eu e Deus. Até hoje é assim, quando eu peco, eu me afasto de Deus. Ou seja, quando o pecado entrou, tudo mudou. Rompeu o relacionamento, rasgou a conexão. Quando o pecado entrou, ele separou o homem de Deus. E é dessa separação que nasce o maior medo da humanidade, o medo da morte. Agora, lá no fundo da tua alma, aqui no meu fundo do meu coração, existe algo que arde, que queima. E o que é isso, pastor Rafael? O que queima aqui dentro é que eu sei, eu tenho entendimento, eu não consigo entender que Deus me criou somente para viver essa vida vã e depois ir para dentro de um sepulcro e dormir a eternidade. Não, eu não consigo acreditar nisso. Mesmo o homem em pecado, ele sabe que existe algo a mais. Mesmo qualquer homem e mulher que esteja aqui, no fundo da tua alma você sabe que a tua história ela não vai terminar aqui. Não vai terminar aqui. E sabendo disso, começa então o desespero da nossa alma. Tentar resolver a eternidade, primeiro, sem Deus. O que eu posso fazer então para eu ser salvo, pastor? Se em Adão a minha natureza é pecaminosa, eu estou destinado ao inferno. O que eu posso fazer então para ser salvo? E alguns tentam resolver a eternidade sem Deus. Eu estava há alguns anos em um aniversário, e de repente chegou o irmão do rapaz que estava fazendo aniversário naquele dia. Quando ele veio na minha direção, eu já conhecia ele já veio para lá de Bagdá. Você já sabe quando a gente fala que está para lá de Bagdá, é porque ele já não estava mais são. Estava com uma Heineken na mão. E quando ele veio na minha frente, ele diz assim: "Ô, pastor Rafael, que bom te ver." Eu disse: "Bom te ver também." Não assim, mas é bom te ver. Aí ele assim: "Pastor, eu vou te dar uma chance." Eu disse: "Opa, olha só, que honra. Eu vou te dar uma chance de você me provar que Deus existe. E eu vou te dar 5 minutos para você me provar isso. E se você conseguir me convencer, me provando que Deus existe, eu vou para a tua igreja." Eu olhei para a cara dele, um olho me olhava, o outro olhava para cima. Eu respondi para ele o seguinte: "Querido, se Deus precisasse da tua aprovação para dizer que Ele é Deus, Deus deixaria de ser Deus." Ele olhou para o irmão e disse: "O pastor é Tramontina, é corte rápido." Eu disse: "Calma aí, não acabei ainda. Posso continuar, igreja?" Eu disse: "Não terminei ainda. A tua incredulidade não cancela a eternidade. A tua dúvida se Deus existe ou não anula a verdade. A tua opinião não muda quem Deus é." E vou te falar mais. Você pode até não crer em Deus, mas isso também não vai impedir de um dia você estar com Ele frente a frente. Uau! Não precisei nem de 5 minutos. Ele só olhou para mim, os olhos lacrimejaram, ele virou as costas, foi para o irmão e disse: "Pastor Rafael é sempre na canela, né? Ele já vem com os 2 pés. Não, eu venho com o coração. Eu sou tão querido, irmão." Amém, obrigado pelo teu entusiasmo. Tem gente que quer resolver a questão da eternidade sem Deus. Tem gente que quer resolver a questão da eternidade
o problema da eternidade com a religião. Então ele acredita que se ele é religioso, ele vai para o céu. Se eu tiver todo domingo no culto, se eu tiver toda quinta e participar das atividades da igreja, eu vou para o céu. Olha para mim, quem te garante? Não a palavra. O congregar sim é importante, é a reunião dos santos, do Senhor, sem dúvida nenhuma, mas tem gente que vive na igreja e vai para o inferno. E tem gente que mal e mal aparece na igreja e vai para o céu. Essa é a realidade do céu. Muitos vão chegar naquele dia, vão ver gente lá que nunca imaginaria que estaria. E vão não ver outros que nunca imaginaria que não estariam ali. Então tem pessoas que escolhem resolver o problema da eternidade com a religião. Por favor, meu irmão, com muito carinho eu te falo isso nessa noite. Religião não muda a tua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a religião. Sim ou não? Foi a religião que Jesus entregou? Sim ou não? Ele entrega quem? O Filho único. Único. E tem gente tentando resolver a questão da eternidade com a religião. Deus entrega o sacrifício perfeito. O sangue inocente de Jesus paga o pecado de toda a humanidade. Mas não termina na cruz. Ele ressuscita, ele vence a morte, ele desce até as profundezas do inferno, arranca a chave que o Adão entregou para Satanás. E ele toma a chave de volta, a chave da vida, da salvação, dá com os 2 pés na porta do inferno, meu irmão. E depois de tomar a chave, aquilo que o pecado entregou nas mãos do diabo, Jesus torna a trazer de volta. E ele diz: quem crer em mim pela fé não perece, mas terá a vida eterna. A religião não tem poder de salvar ninguém. Ninguém. Então essa história, eu tenho minha religião, eu vou para o céu, não tem garantia nenhuma. Existem 2 mortes, diga comigo, 2 mortes. Pastor, que tenso essa palavra hoje. 2 tipos de morte. Primeiro, morte física. E é inevitável. Um dia vai acontecer. A não ser que o nosso Jesus nos arrebate. E é o que vai acontecer também, o arrebatamento da igreja. E em nome de Jesus que seja assim. Que nós não vamos nem ver a primeira morte. E seremos arrebatados. Amém. Mas se isso não acontecer, um dia nós vamos partir, e essa é inevitável. Olha para mim, a segunda morte é a morte eterna. Essa sim é evitável. E nós podemos evitar a segunda morte, que é a morte eterna. Porque todo aquele que recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador, confessa o seu plano de salvação, esse é dado o direito de não experimentar a morte eterna. Muito pelo contrário, de viver eternamente com o Senhor, esse é o benefício. Então tem pessoas que creem e querem resolver a eternidade, em primeiro lugar, como eu falei. Em segundo lugar, com a religião. E em terceiro lugar, tem gente que quer receber a questão da eternidade, quer resolver confiando nas boas obras. Olha aqui, esquece. Esqueça, meu irmão, nada do que você for fazer vai te salvar. Pastor, mas eu dou sacolão, eu ajudo a obra missionária, eu faço. Continue fazendo, mas isso não vai trazer salvação para você. Não vai. Olha aqui para mim, irmãos. Pastor, mas eu ajudo. Amém. Nada do que eu faço me salva. É por ser salvo que eu faço. É por eu ter Jesus, é por eu ter reconhecido Jesus na minha vida, me entregar a Jesus, reconhecer o seu sacrifício, andar com Ele, é que eu sou bom. Eu não sou bom para ser salvo. É por ser salvo que eu sou bom. É por ser salvo que eu ajudo os necessitados. É por ser salvo que eu faço isso. Inclusive, ainda falando de religião, a Bíblia diz que a verdadeira religião é a igreja luterana, sim ou não? Na Bíblia não diz. A verdadeira religião é a igreja católica, sim ou não? A verdadeira religião é a remanescente, sim ou não? Não. A verdadeira religião é a pura,
A legal diante de Deus é aquela que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Sabe qual é a verdadeira religião? Não é um quadrado desse aqui reunindo pessoas para ouvir uma palavra. Essa não é a verdadeira religião. Isso aqui é a comunhão dos santos que se reúnem. Aquele cujo qual o cabeça é Cristo e nós somos o corpo desse organismo vivo. A verdadeira religião é o que você faz segunda-feira, irmão. A verdadeira religião é ajudar os pobres. A verdadeira religião é você sim dar sacolões, fazer a obra social. Essa é a verdadeira religião. Quando você vê uma igreja que faz isso, essa é a verdadeira religião. Mas salva? Não salva. Isso é só religião. É por isso que muitos religiosos não vão para o céu. Faziam tudo certinho. Um dia, capítulo 3 de João, um homem chega para Jesus e diz: eu sou Nicodemos, eu ajudo todo mundo, eu faço bem. Jesus disse: mas para ser salvo tu vai ter que nascer de novo. Como assim? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse: não é necessário. É só você nascer do Espírito e nas águas. É só você se batizar nas águas. É só você reconhecer o sacrifício do Salvador. Então a verdadeira religião é isso. Mas isso não te salva. Pastor, o que me salva então? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois... Pelo que você é salvo? Pelo que? Por meio da... E isso não vem de vós, é dom de... Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Você já pensou se fosse por obras? E você mal e mal consegue sustentar a tua casa, e você não consegue ofertar, abençoar alguém, então você vai para o inferno por isso? E o cara que tem uma condição melhor, financeiramente falando, tem recurso, e ele pode sustentar as pessoas, e ele será salvo por isso? Para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras, a salvação é pela fé, pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não é por aquilo que eu faço, não é andar de joelhos, não é pagar promessa, não é isso que vai me salvar. O que vai me salvar é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Coloque a mão no seu coração e me ajuda, pelo amor de Deus. Diga: eu não sou salvo por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu farei. Diga forte: eu sou salvo por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Se entregou, morreu, derramou sangue inocente, pagou os meus pecados, ressuscitou e me deu de graça a salvação, a vida eterna. O problema da eternidade só é resolvido com Deus. Segunda carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Cristo morre na cruz crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ele vive, ele reina. E quando ele ressuscita, ele diz: eu peguei o peso do pecado de todos vocês, Rafael. Eu coloquei todos eles sobre mim. Eu levei na cruz e eu paguei. E agora que está pago, a justiça foi feita, eu derramo dessa justiça, eu despejo dessa graça sobre vocês. Então, vocês estão sendo salvos por aquilo que eu fiz na cruz e não por aquilo que vocês estão fazendo. João 11, 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, como a gente é salvo, tem que crer. Crer em quem? Crer em quem? Em Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. E nós recebemos isso pela graça. Nós vivemos debaixo da graça de Deus. O que nós precisamos entender hoje aqui nesse culto é entender o plano de Deus para a sua vida. João, capítulo 3, versículo 16. É o versículo
que você consegue identificar um cristão de verdade. Você não precisa decorar nada da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. E você tem que guardar isso no seu coração. Mas um texto que você precisa saber na ponta da língua é João 3,16. Porque quando você está dentro de um avião e alguém senta do seu lado e vocês começam a conversar e ele diz que é crente, que é cristão, que segue a Jesus, você só pergunta para ele: você é crente? Sou. Não é perguntar de que igreja, é perguntar: o que diz João 3,16? Vamos ver se tu é crente mesmo. Vamos ver se tu é cristão mesmo. Sim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, ou entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu filho de 10 anos recita todos os dias esse texto. E não é porque ele só recita porque decorou, não. Porque se você perguntar para ele o que isso significa, ele vai te explicar que esse é o plano mais incrível que Deus teve para a humanidade. Entregar seu Filho único para derramar todo o seu sangue inocente para perdoar e pagar todos os meus e os teus pecados. Era para eu morrer na cruz. Era para você morrer. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê nesse sacrifício é dado o direito de ter a vida eterna. Vamos lá. No princípio Deus criou o homem. Adão, diga Adão. E o homem pecou. Na verdade não foi o homem. Não sei se eu falo. Na verdade não foi o homem, foi a mulher, né? Mas vamos deixar para lá para ficar em paz hoje aqui no culto. O homem pecou. E porque o homem pecou, foi estabelecido sobre a humanidade o quê? O pecado. A raça humana e todos que nasceram a partir de Adão, eles têm uma natureza pecaminosa. Quando você faz um teste de DNA, de ancestralidade, eu já fiz esse teste. Vai vir toda a tua cadeia e vai acabar onde? Lá na Eva, a raiz matriarcal. Lá de Eva, vai lá na Eva. Todos os teus antepassados até chegar lá na Eva. Ou seja, eu nem precisava fazer DNA para saber que eu vim de Adão e Eva. E todos nós, porque eles foram os primeiros habitantes da terra. Agora, irmãos, preste atenção a isso, por favor. Você acha justo, responde sim ou não, você acha justo um homem pecar e toda a humanidade morrer por causa do pecado de um homem? Quem acha que é justo? Quem acha que não é justo? 3 pessoas só estão no culto. Se você acha que é justo, você tem que rever os teus conceitos de justiça. Porque é óbvio que não é justo. É como eu dizer para você o seguinte: você tem a tua empresa e um funcionário apronta. E por ele ter aprontado, todos ganham a conta. É igual você estudar na faculdade e na tua sala. Eu estudava numa sala no 3º ano do ensino médio. Eu lembro que tinha uma amiga minha que ela era um pouco bagunceira. E um dia ela olhou para mim e falou assim: ó, Rafael, você acredita, você, como é que ela falou? Você duvida que eu jogo esse apontador lá no quadro? E o professor escrevendo no quadro. E eu disse para ela assim: eu duvido. Eu queria ver. Também não sou de ferro, né, Márcia? Eu disse: eu duvido. Meu irmão, ela pegou aquele apontador e pá! Não façam isso. Tem adolescente aí já tentando dizer: pastor falou. Atirou aquele apontador. O professor na mesma hora olhou para trás. Quem foi? Eu baixei minha cabeça. Ela também, não fui eu. E aí o pessoal da sala começou assim, ó: Rafael, se entrega. Eu disse: não é justo? Não fui eu. Aí o professor disse assim, eu não tinha Jesus, gente. Aí o professor falou assim, ó: se não disser quem foi, vai ser 0 do 1 até o 49. Tinha 49 alunos na sala. Vai ser 0 para todo mundo. O pessoal: pelo amor de Deus, Rafael, se entrega. Não fui eu, cara. Eu sei quem foi. Fala ou não falo?
Mas a minha fidelidade com a minha amiga, eu disse, eu não vou falar não. Não falei. Acabou a aula, o professor me chamou e disse, Rafael, vem cá. Eu fui lá e disse, por que você não se entregou? Eu disse, porque não fui eu, professor. Não sei o que ele tinha essa perseguição comigo. Eu disse, professor, não fui eu não. Quem foi? Não falo, eu sei, mas não vou falar. O professor já não deu 0 para todo mundo? Não é justo. Todo mundo na sala tira 0 por causa de uma irresponsável, atiçada por um outro irresponsável, que atirou um apontador no quadro. Não é justo, irmãos. Não é justo um irmão dentro da igreja ter um comportamento errado de crente e você sair dessa igreja por causa desse irmão. Não é justo com seu pastor, não é justo com a igreja, não é justo. Não é justo eu parar de ir naquele restaurante porque uma azeitona estava seca na hora da pizza. Não é justo. Não é justo todos pagarem por causa do erro de um. Não é justo. Não é justo. Mas aí então vem a justiça de Deus, porque Deus é justo. E por um pecado, o povo inteiro, a humanidade inteira foi condenada ao pecado. Mas um homem morreu numa cruz para que todos pudessem viver. Um homem morreu, um homem pecou, todos pecaram. Um homem se entrega na cruz para perdoar o pecado e todos podem ser salvos por causa do seu sacrifício. Agora a pergunta é justo? É justo um homem morrer na cruz para perdoar o meu e o teu pecado? Claro que não é justo. A primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Deus foi justo lá no começo, por quê? Porque Deus falava, a Bíblia diz que no pecado não há, Deus não vai de forma nenhuma compactuar com o pecado. E pelo pecado daquele homem Deus fez justiça. Agora Jesus vai resgatar a humanidade. E o versículo 22 diz, porque assim como todos morrem no primeiro Adão, assim também todos serão vivificados no segundo Adão, que é Cristo. Ou seja, por um homem o pecado entrou, mas por causa de um homem o pecado foi eliminado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E depois Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor. Precisa provar? Já enviou o Filho. Mas ainda assim Ele prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tudo bem, pastor, eu estou começando a entender que a salvação não vem do que eu faço, a salvação vem de Deus, mas a minha natureza é pecaminosa em Adão, de Adão para frente é todo mundo pecador, vai todo mundo para o inferno? Sim, mas tem como reverter isso? E aqui que está uma grande palavra. Romanos 10, 9 e 10, que é um dos textos que eu mais amo, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu não vai mais para onde? Para o inferno. Espera aí, pastor, então está dizendo que existe uma possibilidade de mudar esse status na minha vida? E sair de alguém condenado para o inferno, para alguém que pode ser salvo? Sim. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu não sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo por aquilo que Jesus Cristo fez por mim e que eu sozinho não consigo fazer. E essa foi a solução de Deus dentro desse plano. Foi a solução que Deus encontrou, fazer com que alguém que conseguisse, fizesse por nós. E o que nós precisamos para ser salvos? Crer e confessar. Crer, se crê para a justiça, mas se confessa para a salvação. Então eu posso crer e não ser salvo. Eu posso confessar e não crer também. E só vou fazer por fazer, porque o efeito manada, todo mundo faz, eu também fiz, mas para mim não mudou nada. E a prova é que tem gente, eu vou falar, igreja, porque eu te amo demais.
Então às vezes eu vejo, a pessoa está há anos dentro da igreja, aí o pastor vem, um pastor de fora, prega, ele falou assim, agora eu quero saber quem vai aceitar Jesus. O camarada já aceitou 57 vezes. O que tu vai levantar a mão para aceitar Jesus de novo? Você já aceitou, mas sabe o que é isso? Só de boca. Porque quem tem certeza da sua salvação, não fica levantando a mão toda a vida para qualquer pastor que faz apelo. Eu tenho a certeza da minha salvação. Quando o pastor diz, agora eu quero orar por aquelas pessoas que não têm Jesus no seu coração e querem reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador, meu coração se alegra, porque pessoas entregam suas vidas para Jesus naquele momento. Mas às vezes eu olho, até o diácono foi lá para frente. Aqui nessa igreja não, graças a Deus, mas até o pastor Júlio. Não, eu te amo, pastor Júlio. Não. Então é crer e com fé. Com fé. Por que eu estou falando isso? Porque se você crê em Deus, se você crê no sacrifício de Jesus e confessa com a tua boca, crê no teu coração, por que você tem medo da morte? Por que ter medo da morte se você sabe quando vai morrer, para onde vai? Por quê? E eu descobri duas coisas. Por que nós temos medo da morte? Primeiro, nós temos medo da morte porque não sabemos o que é a eternidade. Tem gente que tem medo da morte que acredita que aqui é melhor que lá. Tem gente que tem medo da morte porque ele não consegue mensurar na sua mente limitada aquilo que é ilimitado, na sua mente finita aquilo que é infinito, que é eterno. Segundo, por que as pessoas têm medo da morte? Elas têm medo da morte por causa dos vivos. Não entendi, pastor, eu vou desenhar isso para você. Se você morrer hoje, quem vai cuidar da tua esposa? Calma. Já tem gente rindo? A irmã veio para mim com o marido e disse, pastor Rafael, pelo amor de Deus, ore por mim, porque amanhã, segunda-feira, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, ela é muito séria, e eu posso até morrer. Pastor, eu posso lhe fazer um pedido? Eu disse, claro que sim, minha irmã, pode pedir. Ela disse, se eu morrer, eu disse, está amarrado, irmã. Não, mas se eu morrer, pastor, você cuida do meu marido? Eu disse para ela, sim, pode ficar despreocupada, que não dá 6 meses eu já arrumo uma mulher para ele. Uma mulher bonita, educada, de Deus, não te preocupa. Ela, não, pastor, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que eu quero dizer. Pastor, tem meus filhos, tem... Minha filha, guarda o teu coração. As pessoas têm medo, sim, de morrer. Por quê? Porque elas têm medo dos vivos. E o que nós temos que fazer então, pastor? Entregar a nossa vida para Jesus, irmãos. Entregar a nossa vida para Jesus. Se você tem medo da eternidade ou não sabe, entrega a tua vida para Jesus, que você tem uma garantia de eternidade para sempre com Ele. Se você tem medo de morrer por causa dos... Meu irmão, não dá 6 meses. Não se iluda. Minha esposa estava aqui no primeiro culto, eu falei, se Jesus me recolher hoje, uma mulher desse tipo linda, maravilhosa, mas não dá 1 ano, meu irmão. E eu venho puxar o pé dela à noite. Isso não existe. Isso não existe. Já dizia aquele senhor, não existe. Morreu, acabou. Meu irmão, se o Deus que eu sirvo não é capaz de cuidar da minha família na minha ausência, que Deus que eu estou servindo? Então nós não precisamos desse medo. Nós vivemos aqui uma certeza de que vamos morrer, já entendemos isso. Os medos nós já aprendemos também. E vou dizer mais, nós não sabemos se vai ser 20, 30, 50, 100 anos que nós vamos viver. Essa garotada de hoje, as crianças mesmo, com certeza elas vão viver muito mais que nós. A tecnologia, a medicina avançada como está hoje. Eu acredito que nessa semana você acompanhou as notícias e viu quantas notícias maravilhosas no meio científico, falando de curas que estão lutando há anos, como Alzheimer, como câncer. Estão muito próximos de curas através de medicação, sem a necessidade de quimioterapia, radioterapia, de cirurgias invasivas.
Tudo isso apareceu essa semana. Eu sei que tem gente que prefere a carreta furacão, né? Mas, vamos lá. Não, porque tem gente que discute por tudo, briga por tudo. Ai, meu Deus, porque não tem coelho, não tem saúde, não tem... Sim, é um direito nosso de reivindicar isso. Mas, irmãos, olha aqui para mim, vamos ver coisa boa. E os nossos meninos, nossas meninas, nossos filhinhos, eles vão poder viver até 150 anos. E não há nada de errado também você fazer procedimentos para viver mais. Eu fui a Israel em 3 oportunidades, uma delas... Eu estive no Mar Morto, 2 vezes eu fui lá, e uma das vezes tinha um tanque desse tamanho assim, ó, um vaso assim, ó. E quando eu cheguei perto do vaso, tinha uma lama preta lá dentro. E aí então, os guias que estavam lá disseram, isso aí é a lama negra do Mar Morto, que é vendido como estética no mundo inteiro. E é caro isso aí. Eles falaram, se você usar isso aí, rejuvenesce. Eu mergulhei no tanque. E como eu já era moço, eu saí de lá, gugu dadá. Eu saí daquele tanque, fui lá, tomei um banho no mar, me senti todo sedoso, todo maravilhoso. Não há nada de errado nisso, irmãos, nada de errado nisso, até porque o meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. E se eu sou templo e santuário do Espírito Santo, tem coisa que nesse corpo não entra mais. Álcool, fumaça, essas coisas que a gente sabe que não é a igreja que te proíbe, é o Espírito Santo quando habita em você que vai te convencendo a parar com essas coisas, porque mais ou menos ele diz, eu não aguento mais isso aqui comigo, não dá, água e azeite não se mistura, luz e trevas não se dão, e é o Espírito Santo que nos convence. Mas nós vamos ter ainda uma vida longa, não há nada de errado nisso, mas um dia nós vamos partir. E deixa eu te falar uma coisa, a decisão mais importante da tua vida está nesse culto de ceia nessa noite. A decisão mais importante da tua vida, guarda isso, bate foto, para nunca mais esquecer da frase que eu vou te entregar agora. Não existe nada mais perigoso do que viver uma vida inteira sem resolver aquilo que você sabe que vai acontecer. Tem gente dizendo, quando eu ficar velhinho eu me preocupo com a morte. Quem te falou que vai ser velhinho? Aliás, esse contexto de velhice está bem aquém daquilo que foi um dia já. Eu lembro da minha avó, que sempre foi velhinha. Verdade, eu lembro dela desde pequenininho. E ela com 26 anos já era velhinha. Vocês já viram aquele programa do Silvio Santos, Vai Dar Namoro? Você procura lá no YouTube, procura Vai Dar Namoro. Aí ele vai entrevistar as moças. Qual é o seu nome? Meu nome é... Nem vou falar aqui. Quantos anos você tem? 17. Meu irmão! Na verdade, houve um artigo agora recentemente dizendo que as pessoas que hoje têm 50 anos, como o seu pastor que está aqui, eu sei, eu estou bem. Com 50 anos, há 30 anos atrás, é como se ele tivesse 30 anos. Ou seja, as pessoas envelheciam mais rápido lá no começo. Tanto que nós falávamos assim, é um velhinho de 40 anos. Fala isso hoje para você ver. É um velhinho de 50. Velhinho hoje é 85, 90. É um senhorzinho lá de 90 anos. Se é 70, é um senhor de 70. Agora 50, 60, 40 ainda é jovial. Nós vamos viver muito ainda. Mas se não vivermos, então hoje nós temos uma decisão para ser resolvida aqui. Que decisão é essa? É a decisão de reconhecer aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Hoje, presta atenção, a Bíblia diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, a sua voz, não endureçais o seu coração. Se você ouviu, não endureça o teu coração. A morte nós já sabemos que é certa, mas o destino eterno é você quem decide. E se você já fez essa oração, Deus te abençoe. Se você não fez, você tem a oportunidade de fazer. E se você tem dúvida, na dúvida faça. E a partir de hoje, quando alguém disser, quantos querem aceitar Jesus? Você vai dizer, eu já aceitei.
Ele já é o meu Senhor, Ele já é o meu Salvador. Eu sei o que Ele fez por mim na cruz, e o que Ele fez por mim na cruz não vai me impedir de viver a morte física, mas vai me impedir de ver a morte eterna, o afastamento eterno dEle. Vamos ficar de pé? Dá um abraço no seu irmão e diga para ele: hoje você tem a oportunidade. Vamos orar? Eu quero orar por você. Vamos lá, olha aqui para mim. O céu é uma realidade. É um lugar onde os salvos irão. Quem é salvo? Quem crê naquilo que Jesus fez, reconhece o sacrifício para perdoar os seus pecados e dar a vida eterna no céu com o Senhor. Pastor, e se eu criei, mas não quero confessar? Se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu. Eu sou obrigado a te falar isso. Obrigado não. Eu tenho o dever de te falar isso. Então você está dizendo que se eu fizer essa oração agora, eu vou ser membro dessa igreja? É a primeira vez que eu vim aqui, pastor, nem quero ser dessa igreja. Eu sou católico, eu sou luterano. Não importa a sua religião. Importante quem você é em Deus. Quem eu sou em Deus. Deus pode olhar para mim e ver uma criatura que pecou lá em Adão. Como Deus pode olhar para mim e dizer: é filho. Ah, mas é da remanescência, é da católica, é da luterana. Não importa, ele é filho. Ele é meu filho. E hoje é esse status que Deus quer mudar, de criatura para filho. Mas para fazer essa oração, Romanos diz que nós temos que crer. Crer em Jesus, que Ele é Filho de Deus. Crer que Deus existe. Crer que Jesus se entregou na cruz para perdoar os nossos pecados. Crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Crer que Ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós cremos dessa forma. Quantos que estão aqui creem nessa verdade? Ninguém é obrigado a crer. Mas um dia a gente vai saber quem estava certo. Se eu estou errado, eu não perco nada em te apresentar esse plano de salvação. Agora, se você estiver errado, vai ser o afastamento eterno do Senhor. Alguém certa vez disse, um pregador, e eu achei bem interessante que ele falou, o apóstolo Davi, numa escola de profetas que eu participei lá em São Paulo. Ele falou assim: vocês já perceberam, pastores, que quando é 6 horas da tarde, parece que dá uma angústia no coração da gente? É uma coisa assim que a gente não consegue explicar. Dá assim uma sensação de que alguma coisa está acabando. Não sei, vocês já perceberam? Se alguém de vocês já teve essa experiência? Eu disse: verdade, já tive essa experiência. No final do dia, quando começa a anoitecer, dá uma sensação meio estranha. Ele falou: essa sensação é a sensação que Adão teve por mais de 900 anos depois de nunca mais se encontrar com Deus. A angústia da separação. E isso veio de geração em geração até os nossos dias de hoje. Mas Jesus resolveu isso tudo na cruz do Calvário. Então nós vamos orar. Pastor, eu já criei, mas como que eu vou orar? Porque eu mal e mal sei orar o Pai Nosso. Tudo bem, eu vou orar e você vai repetir. E quando você for repetindo, você vai dizer para Deus que você não quer somente ser uma criatura dele, mas que você a partir de hoje quer ser filho de Deus. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão sobre seu coração. Se você vai fazer de novo, não vai mudar nada. Se você for fazer de novo, você não perde nada com isso. Se você nunca fez, faça. E se você tem dúvida, faça. Declare assim: Pai. Diga isso: Pai. Em nome de Jesus. Nessa noite, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Obrigado, Senhor, por me amar tanto assim. Eu confesso que Tu és o meu único Senhor, o meu único Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, porque eu quero a vida eterna junto contigo. Hoje eu recebo essa palavra, esse direito de ser chamado
teu filho. A partir de agora, eu não sou mais um escravo do medo da morte. A partir de agora, eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Em nome de Jesus. Do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Dá um abraço no irmão do seu lado e diga para ele: você é filho de Deus. Dê a mão pelo menos para o seu irmão e diga: você é um filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Não, eu acho que você está entristecido por isso. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Existe uma festa celestial que está acontecendo agora, porque filhos foram inseridos nessa grande família em nome de Jesus. Cadê os filhos? Amém. Se nunca fizemos essa oração, éramos criaturas, como uma planta, como um animal, como qualquer coisa que foi criada por Deus, por causa do pecado de Adão e Eva. Éramos criaturas. Por isso que eu disse que essa noite é a noite mais importante da tua vida, porque você sai hoje daqui com um status alterado. Você é filho amado, você é filho perdoado, você é filho de Deus em nome de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Jesus se reúne com os discípulos quinta-feira. E nessa quinta-feira vai acontecer os seus últimos dias com eles. Jesus reúne eles no cenáculo, que é a sala de uma casa. Nessa sala de jantar, ele se assenta com seus discípulos e ele serve a ceia. A Páscoa bíblica, a Páscoa hebraica, existem os 4 cálices, existe a carne de cordeiro, existem as ervas verdes. Ele está fazendo a Páscoa como deve ser. Em algum momento ele se levanta e ele não fala do cordeiro, porque o cordeiro era comido e eles falavam do cordeiro que foi passado sangue nos umbrais das portas e das janelas. Mas agora o sacrifício não é mais aquele cordeiro, o sacrifício agora é ele. E ele olha para os seus discípulos e diz, quando ele parte o corpo, ele diz assim: assim vai acontecer comigo, eu serei partido. Esse é o meu corpo que será partido por vós. E dá aos seus discípulos o corpo, representado pelo elemento que é o pão. Não era o corpo, era um elemento que representava o seu corpo. Todos comeram. Em seguida ele levanta o cálice, serve aos discípulos também e diz a eles: agora vocês podem beber também o cálice, porque esse é o 4º cálice. Ele vai falar dos 3 cálices primeiro, mas o último cálice ele diz: esse é o cálice da nova aliança. E essa aliança, ela vai ser para sempre, eterna aliança. Bebam todos vós. E eles bebem. Após beber o cálice, Jesus se levanta. E quando ele se levanta, os discípulos passam a se levantar também. E ele cruza, desce o cenáculo, as escadas daquela casa. E ele vai cruzar a rua e ele vai entrar no Vale do Cedron, um lugar muito profundo. E os discípulos o seguem e eles não estão entendendo ainda o que vai acontecer em seguida, até Jesus chegar no Getsemane. Quando ele chega ali naquele lugar de prensar azeite, ele olha para os discípulos e diz a eles: fiquem aqui por favor. E depois de caminhar alguns passos, ele olha lentamente para trás e diz: Pedro, Tiago, João, vem comigo por favor. Os 3 vão com ele. E de repente ele para mais uma vez e diz a eles: por favor, fiquem aqui, orem por mim, porque a minha alma está aflita. A minha alma está atribulada. Intercedam por mim, por favor. E os 3 ficam aqui, que eram para orar. Jesus então dá mais alguns passos. E ali na frente agora então ele dobra o seu joelho e começa a orar com o seu coração angustiado, ao ponto de ele dizer: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele volta para os 3 discípulos e os 3 estão dormindo. E foi Deus quem os fez dormir. Porque se estivessem acordados, estariam orando e dizendo: Pai, livra o nosso mestre. E Deus não rejeitaria a oração deles,
Porque tudo que liga na terra é ligado no céu. Deus receberia e ia dizer, então ainda não é a hora, porque eles estão orando. Então Deus os colocou num sono profundo para eles não terem poder de intercessão. E Jesus volta e ainda repreende eles. Vocês não podem orar sem sequer uma hora. A carne está fraca, o espírito tem que estar forte. E ele volta e ora novamente. E você conhece a história. De repente chega Judas Iscariotes para entregá-lo por 30 moedas. E quando chega perto de Jesus, dá um beijo em Jesus. E Jesus diz a ele, amigo, por que me traístes com um beijo? Olha que lindo isso. Porque o que as pessoas fazem para Jesus não muda o que Jesus é. Jesus olhou para Judas e disse, o que tu fez não muda como eu vejo você. Você fez algo e me vê diferente, mas eu continuo vendo você como meu amigo, meu discípulo. Misericórdia. Então a Bíblia diz que os soldados vão tentar pegar Jesus, e o Pedro vai defendê-lo com uma espada e vai cortar a orelha de um dos soldados. E Jesus disse, Pedro, para que isso? Para que desembainhar a espada? Se tu usa a espada, pela espada tu também vai morrer, Pedro. Por acaso eu não poderia clamar ao meu Pai agora e Ele enviaria milhares de anjos aqui para me proteger? Mas tem que se cumprir as Escrituras. E quando Jesus disse, sou eu quem buscam, todos os soldados caíram no chão. Todos caíram. E quando caíram, se levantaram rapidamente, tomaram suas armas novamente e prendem o Cristo. E você conhece a história. Até ele ser levado à cruz, ao julgamento, à cruz. Depois ele vai ser levado ao sepulcro. E ao terceiro dia então, logo pela manhã. Não é depois de 3 dias. É ao terceiro dia pela manhã. É que essas mulheres encontram o túmulo vazio. E o anjo que disse, porque procuram entre os mortos aquele que está vivo. Porque eu fiz questão de falar todo esse roteiro aqui para você. É para você entender que na ceia, a gente participa da ceia sabendo o que a gente está fazendo. Quando Jesus disse, façam isso em memória de mim, Ele não falou in memoriam, que seria na memória de alguém que morreu. Não, Ele disse, façam em memória. Ou seja, lembrando que ainda existe um Deus vivo, que morreu sim, que perdoa os teus pecados sim, mas que Ele vive e vai viver para sempre, e um dia Ele vem nos buscar, para junto com Ele nós morarmos eternamente em nome de Jesus. Jesus estabelece a ceia, e Ele diz numa certeza de que nós participaríamos. Porque Ele não diz assim, vocês devem participar da ceia. Não, Ele diz todas as vezes que participarem. Ou seja, eu tenho certeza que vocês vão participar. Eu não preciso nem dizer para vocês. Todas as vezes que participarem, faço isso em memória de mim. Ele sabia que nós iríamos participar. Por que você não quer participar da ceia hoje? Ah, porque eu sou de outra religião. E quem falou que a ceia é de religião? A ceia não é da Remanescentes. A ceia não é da Assembleia, da Católica. A ceia não é, a ceia é de Cristo. A ceia é do Senhor. Pastor, mas eu estou em pecado. E quem falou que você não pode participar da ceia? Não, pelo amor de Deus, pastor, que heresia é essa? É claro que em pecado você não pode. Aliás, Paulo diz, se tiver pecado, peça perdão, confessa e participa. Então se eu tiver pecado, eu peço perdão e participo da ceia. Se eu não tiver pecado, eu já estou em pecado, porque é impossível um homem não ter pecado. E quem diz que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz isso. O pecado é tão sutil, irmãos, que você, minha irmã, quando olhou para o guarda-roupa antes de vir para esse culto, e falou, não tenho nem roupa para ir no culto, você já pecou. Meu Deus, pastor, é. E o bonito de tudo isso é que hoje nós entregamos nossa vida para Jesus. Obrigado pelo teu entusiasmo. E aí quando a gente entrega a vida para Jesus, sabe quem entra em nós? Jesus. Através de quem? Do Espírito Santo. Pastor, aconteceu alguma coisa aqui hoje então? Não é estereótipo, é interior. O Espírito Santo ocupou um espaço que só Ele pode ocupar. Essa paz que você buscou a vida inteira no mundo e não encontrou, foi preenchido nessa noite pela presença do Espírito Santo.
E agora a gente vai participar da ceia. Sabe o que vai acontecer agora? Nós vamos fechar os olhos daqui a pouco para orar e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E tem gente que acha assim, eu não tenho pecado. Quando tu fechar os olhos, se prepara, porque vai aparecer na tua frente um telão desse tamanho assim, ó. E vai estar lá, número 1, você chamou a sua esposa disso. Não precisa olhar para ela agora, porque o Espírito Santo já está falando. Número 2, você chegou atrasado na empresa e mentiu para o patrão que passou mal. Número 3, você está com o vestido que tu reclamou que não queria ir para o culto. Pastor, então ele está me julgando. Não, ele quer te salvar. Só que para te salvar tem que apagar esses pecados. E quem pode apagar? Jesus. E como ele apaga? Quando eu... Lembra de Romanos? Se com a tua boca confessares, tu serás salvo. Eu já criei, então agora eu vou confessar. Confessar o quê? Os meus pecados. Aí quando eu digo assim, eu olho primeiro, eu penso assim, Deus, eu falei isso para minha mãe, para minha esposa mesmo? É verdade, eu falei. Senhor, me perdoa por eu ter falado isso. Eu não farei mais isso. O sangue vem e apaga. Então hoje nós temos uma oportunidade de sair com um telão assim, ó, estrelado. Não foi nem combinado isso aqui. Um telão estrelado, sem nenhuma marca que possa nos condenar e nos levar para o inferno. Pastor, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer uma fila, começando do grupo de lá. E eu vou sentar aqui, vão trazer uma poltrona vermelha para mim. Podem trazer os diáconos. Eu vou sentar aqui com um cajado na mão, uma coroa na cabeça. E aí você vai se ajoelhar, lavar os meus pés. E você vai dizer, ó excelentíssimo pastor, eu pequei contra ti, pastor. Eu pequei contra a minha família. E aí nós vamos sair daqui terça-feira que vem, todos perdoados. Não é assim. Tinha gente já assustada, né? Não é assim, não se preocupe, não é assim. É você e ele, mais ninguém. Mais ninguém. Aí nós vamos confessar tudo para ele e em seguida nós vamos participar da ceia. Posso ouvir um amém? Amém. Feche seus olhos então. Comece a fazer isso agora. Tá vendo o filme? Comece a pedir perdão por cada ponto que vai aparecendo aí. Isso não é a tua consciência. Isso é Deus trazendo a sua memória. Coisas que precisam ser confessadas, abandonadas, largadas, deixadas de lado. Porque Deus te trouxe hoje aqui para começar uma nova história na tua vida. Em nome de Jesus, peça perdão a Deus pelos pecados. Peça perdão a Deus pelas palavras. Peça perdão a Deus pelos comportamentos, pelas decisões que você tomou, pela impulsividade, por não ser controlado por Deus. Ele não está aqui para te julgar, Ele está aqui para ouvir a tua oração. E enquanto você abre os seus lábios e vai confessando, Jesus vai te perdoando.